Pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu faço parte do Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e a gente está aqui hoje para estudar a parte 2 do capítulo 4 do livro do Tim Keller, Deuses Falsos. A parte 1 desse mesmo estudo já está na playlist do Integre no canal do YouTube, então se você não pôde acompanhar, volta lá, que vai ser importante você assistir a introdução. E também os outros vídeos desse mesmo livro, do Deuses Falsos, também estão lá na playlist do Integre, e os estudos também sobre o livro de Gálatas para você e de Juízes para você, que a gente também já fez, tá? Então considere se inscrever no canal, compartilhe o conteúdo e bora estudar junto, tá? Então, ao continuar falando sobre sucesso, que é o que o Tim Keller estava fazendo no capítulo 4 antes, ele vai contar a história pra gente que está lá em 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã, aquele comandante do exército sírio. É muito interessante a gente perceber, se a gente ler com calma o texto lá de 2 Reis 5, é que ao descrever quem era Naamã, ele é muito cirúrgico, porque ele vai colocando todos os feitos de Naamã, todas as suas conquistas, e ele coloca, apesar de tudo isso, Naamã era leproso. É muito interessante a gente perceber isso porque a lepra, naquele contexto, ela era uma doença que denotava impureza. Ela mostrava assim o desfavor da divindade, e as pessoas que eram leprosas, elas viviam à margem da sociedade, viviam de canto. A gente pode lembrar daqueles leprosos lá no cerco de Samaria que encontraram um acampamento todo deserto lá e foram avisar as pessoas na muralha, né? No caso do grande Naamã, mesmo ele sendo leproso, algum prestígio continuava com ele, porque afinal de contas ele tinha tido êxito em várias coisas, ele era muito bem sucedido como general militar. E é muito interessante a gente parar para pensar sobre o mindset de Naamã, né? Ele ficou sabendo que em Israel tinha um profeta e ele foi atrás desse profeta. E o que ele fez? Assim como as pessoas da época, e ainda hoje as pessoas agem assim, elas tentam fazer com que, através do seu sucesso, elas tentam fazer de alguma maneira que a divindade fique devendo algo para elas. Então elas se comportam, obedecem às regras, então a divindade fica meio que em débito. Só que no caso de Naamã não era assim, porque ele era muito bem sucedido, né? Então era meio que um mistério. Aí o que Naamã faz? Ao ficar sabendo desse profeta em Israel, através de uma escrava que era de Israel, ele começa a mexer os seus pauzinhos, ele faz os seus contatos, começa a usar o seu network ali e entra em contato com o rei da Síria, que tem a capital lá em Damasco, entra em contato com o rei de Israel, lá em Samaria. Ele leva essas cartas de recomendação do rei da Síria, leva muita grana e chega diante do rei de Israel demandando ser curado por quem ele é, pelo seu sucesso, e se precisar pagar, rei de Israel, não tem problema, tá? Eu trouxe bastante dinheiro. Aos olhos do mundo parece tudo tá encaminhado como manda o figurino, né? Tá tudo certinho, ele fez os contatos, fez as pontes, levou dinheiro, vai dar certo. Se a gente trazer essa ideia para os nossos dias, 2021, pandemia e tal, era como se a gente estivesse pensando num alto executivo de uma multinacional, o cara super bem sucedido, super conhecido, com muitos contatos, com um network forte, assim, conhecesse muitos políticos e tivesse muita grana. Só que apesar de tudo isso, ele pegou Covid e está meio que definhando, precisa de um atendimento rápido. Aí ele, confiando nesse sistema que valoriza mais aquele que é bem sucedido, o que ele faz? Ele, eu sou eu, todo mundo me conhece, me admira, eu sou rico, poderoso, influente. O que eu vou fazer? Eu vou usar os meus contatos aqui, esse meu poder de influência, e eu vou cortar a fila do melhor hospital. Eu vou lá no Sírio, vou lá no Einstein, vou cortar a fila e vou ser atendido de acordo com quem eu sou, com esses meus accomplishments, esse meu sucesso. E eu sinto pena daquelas pessoas que infelizmente não estão nessa mesma situação que eu e vão ter que padecer, né? E é muito interessante a gente perceber no desenrolar do texto que Deus vai derrubando essa visão de Naamã, ensinando a gente que o mundo, apesar de funcionar nesses termos de sucesso, de conexões, de networking, de dinheiro e de prezar pelo bem-sucedido, Deus não funciona da mesma maneira. Então, o primeiro indício disso
é que Naamã fica sabendo da possibilidade de ser curado, não é de uma fonte privilegiada, ele não fica sabendo de antemão uma informação assim que ninguém está sabendo, de uma fonte real, sigilosa, daquele tipo que só os ricos e os políticos hoje conseguem ter acesso para se planejar para alguma catástrofe. Então foi através de uma escrava, menina israelita, a pessoa no fundo do poço da escala social ali. Então esse é o primeiro passo. Aí o rei de Israel, ao receber Naamã, fica furioso, né? Numa saia justa, ele vê, agora se o rei da Síria estava procurando algum pretexto para me atacar, agora ele vai ter, porque eu não estou no lugar de Deus para matar ou para curar. Então ele rasga as vestes, fica enfurecido, agora eu estou enrolado. Aí Eliseu, ao ficar sabendo disso, fala, manda o Naamã para vir falar comigo aqui, que você vai ver que tem profeta em Israel. Aí Naamã chega, vai lá, agora o profeta, vou conhecer o profeta. Chega lá, Eliseu nem vai de encontro com ele, manda um servo. Mais um ato aí de destruição da parte de Deus para destruir essa visão de mundo de Naamã, né? Eliseu nem chega perto dele, manda o servo, mais um escravo, lembra daquele outro, e diz que ele precisava ser curado. Precisava ser curado mergulhando no Jordão 7 vezes. Aí era uma coisa tão simples, que qualquer um podia fazer, que isso deixa Naamã indignado. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver por que Naamã fica indignado na própria fala dele. Ele tinha algumas expectativas de como a cura dele ia funcionar, que essas expectativas não foram cumpridas. Então por isso que ele fica indignado, porque ele gostaria de ser tratado com base no seu prestígio, no seu sucesso, levou as cartas de recomendação, levou muito dinheiro, esperava que o profeta viesse, colocasse a mão, invocasse um sinal do céu e ele fosse curado. Então aquela ordem simples do servo de Eliseu, do servo do profeta, mergulha lá no rio 7 vezes, ofendeu muito Naamã. Quem é esse profeta? É como se Naamã estivesse falando, quem esse profeta acha que é? Eu tenho coisa melhor em casa do que esse lixo de água de Israel. Isso que ele está pedindo não está na minha altura. É uma coisa muito simples para alguém como eu ser curado dessa maneira. Mas o que para todos os servos de Naamã era tão simples, para Naamã se tornou uma coisa assim enorme. Porque o seu orgulho também era enorme. Ele se achava tão superior que as coisas simples, de pessoas simples como servos, numa terra simples como Israel, num rio simples como os rios se comparado com os rios da Síria, era uma ordem tão simples que toda essa simplicidade ofendeu o orgulho de Naamã. Eu pensei num exemplo que talvez ilustre a gente melhor. Se a gente pensar numa pessoa, lista 100 da Forbes, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, chega da Suíça, um dos maiores IDHs do mundo, e vem para o Brasil porque ela ouviu aqui que no Brasil ela poderia ser curada. Aí ela chega para o presidente do Brasil, apresenta as cartas de recomendação, aí o presidente do Brasil encaminha ela para o profeta e vai para uma área de periferia, assim, uma área bem simples. Aí quando chega nessa periferia, quem vai de encontro com ela não é nem o próprio profeta, é uma pessoa que nem sabe falar direito, uma pessoa que nem português sabe falar, e fala o seguinte, assim, para a gente entender mais ou menos: o senhor quer ser curado? Tá vendo aquela Kombi ali de catar papelão, toda enferrujada, detonada? Pega ela, dá uma volta na cidade e você vai ser curado. Aí essa pessoa fica indignada. Não, peraí, dá uma volta naquela Kombi, eu posso pegar tétano. Eu tenho lá na minha casa na Suíça, Porsche, Ferrari, Mercedes. Você quer que eu dê uma volta naquela Kombi velha de catar papelão toda enferrujada para que eu seja curado? O quê? Isso ofende. Você sabe quem eu sou? Você sabe o poder e a influência que eu tenho, sabe de onde eu vim, sabe quanto dinheiro que eu tenho, sabe o que eu conquistei? Eu não vou me submeter a esse tipo de humilhação para ser curado. É muito interessante que tudo do mais simples insulta aquela pessoa que se acha superior a todos os outros. Os servos de Naamã tinham mais bom senso do que ele porque não tinham o orgulho que ele tinha. Fala, se fosse uma coisa difícil que o profeta tivesse pedido, você não ia fazer? Então se humilha, faz essa coisa simples. Então Naamã vai, acaba topando, mergulha no Jordão e é curado. Aí a surpresa é grande, porque eu fui realmente curado, e a alegria é maior ainda. E mais um ensinamento, ele chega para o profeta super feliz pela cura. Eliseu, obrigado, aceita aqui esse meu presente, eu trouxe em dinheiro de hoje assim, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, mais as roupas finas. Oferece, Eliseu, aceita aqui esse presente. Eliseu chega e fala,
não preciso, obrigado. Não, guarda o cartão de crédito aí. Não precisa de Pix, fica tranquilo. Sem Pix, sem nada, sem transferência, vai em paz, Deus te abençoe. Isso acaba destruindo ainda mais assim, o golpe final naquela visão de mundo de Naamã. Para Eliseu, ser um instrumento nas mãos de Deus já era suficiente, ele não precisava de nada daquele reconhecimento, né? E eu disse isso no vídeo anterior, que eu nunca tinha visto essa história dessa maneira, eu nunca tinha trazido tão para os nossos dias assim, e visto que essas coisas ainda acontecem muito hoje. Eu lido com esse tipo de dificuldade no meu dia a dia, de prezar também por aquele que é mais bem-sucedido em detrimento da pessoa que não é, e medir as pessoas por isso. E isso é um ídolo, né? Se a gente parar para pensar. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda, a gente vai ver que o que mudou do ser humano é só a roupa, porque o comportamento continua sendo ainda pecaminoso, continua sendo idólatra. Tá, e agora, Guilherme? Concluindo, o que a gente vai fazer para deixar de ser idólatra, para destruir esse ídolo, para derrubar ele? Então, uma história realmente aconteceu. Andou aqui, uns anos atrás, um homem muito simples, de tudo. Humilde, modesto, não tinha dinheiro, nem lugar para dormir ele tinha. Só que acontece que esse mesmo homem, ele tinha vindo de uma outra terra. E nessa outra terra, ele era a maior autoridade de todas. E algumas pessoas daqui ficaram sabendo disso de antemão e falaram, não, eu sei quem ele é. E eu não sou digno nem de chegar perto dos pés dele. Mas o surpreendente é que esse homem, diferente de Naamã, ele não veio com pompa. Ele não veio cheio de dinheiro, não veio cheio de influência. Ele andava com gente simples, andava com gente rica, comia com pobre, comia com quem tinha muito dinheiro. Confundiu naquela época e ainda confunde a cabeça de muita gente hoje. Ele deixa gente como Naamã muito indignada através do jeito que ele vivia e das coisas que ele dizia. E é com relação a esse professor simples, de origem tão humilde, que chegaram a dizer assim, ele é desse lugar aí? Será que pode vir alguma coisa boa dali? Pois é, essa pessoa é Jesus, o ungido, que veio de Nazaré. O Deus que tomou corpo como o meu e como o seu, e que veio para dar machadadas em toda essa visão de mundo, parecida com a visão de mundo de Naamã. Quer ser o primeiro? Seja um servo de todos. No mundo funciona assim. No meu reino não vai funcionar assim. A mensagem desse homem, Jesus, o nosso Senhor, ela é loucura para os que não acreditam. Mas para os que creem, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus. Como que a gente pode terminar com isso? A gente precisa olhar para Jesus, para o jeito que ele vivia, buscar nele e em Deus o renovar da nossa mente para que a gente não tome a forma desse mundo, como Romanos 12 fala. Agradeço vocês por assistirem esse vídeo, ficou um pouco mais longo do que o normal, mas foi muito bom, foi muito impactante para mim, eu acredito que a gente tem muito que aprender com isso. Então, que Deus nos abençoe, nos ensine, considerem se inscrever no canal, compartilhem o conteúdo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!